Eu queria começar pedindo para vocês abrirem em Romanos 6, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 4. Quem for achando vai ficando de pé. Se você não deixa nada roubar sua atenção, roubar sua mente aí, fica bem ligado, que eu creio que Deus tem muito para falar com a gente nessa noite ainda. Ele já tem falado, mas ainda tem muito mais, com certeza. Romanos 6, versículo 4. Vamos ficar ligadinho aí nesse texto, que é muito maravilhoso. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, mas que o corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedece? Assim, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a oferecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que frutos colherão então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode sentar. Eu li esse texto inteiro porque ele é muito completo e tem muito a ver com esse tema. O tema não está aí, não? Acho que é só tirar aí o vídeo. Mas o tema de hoje é comportamentos transformados. Então, esse texto fala muito sobre isso e eu queria só relembrar o que a gente já tem falado. A primeira palavra, o Josiel trouxe sobre metanoia, mudança de mente, principalmente o Romanos 12, que eu vou ler de novo, que vai ficar inculcado na cabeça de todo mundo aí. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, renovar a mente é necessário, já foi muito falado sobre isso. Quem talvez perdeu, assista lá no YouTube do Point. A segunda palavra foi a Vitória que trouxe, falando sobre atitudes transformadas. Ela falou muito sobre que a atitude é a intenção do nosso coração. Então, comparou muito com os fariseus, né, da Bíblia, que eles tinham tudo, sabiam tudo.
tudo que era para fazer, o que pode, o que não pode. Eles tinham muita clareza assim, para explicar, mas não vivia nada. Então, não adianta nada disso, né? E foi muito falado sobre isso, sobre a religiosidade. Muitas pessoas às vezes vêm na igreja, mas não tem o coração mudado, não tem o coração voltado para Deus. Então, parece que o corpo está fazendo uma coisa, mas a mente e o interior está querendo outra. A intenção é outra. Então, tem o versículo chave aí, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, a gente é novo, somos novas criaturas, como o texto que a gente leu. A gente era escravo do pecado e hoje a gente não é mais, mas a gente é escravo de alguma coisa, a gente vai falar um pouco sobre isso. E é escravo da justiça, como a gente leu, né? Então, a gente falou sobre intenção, agora vamos falar sobre a ação, que o comportamento, né, nada mais é do que procedimento, isso é um significado do dicionário, né? Procedimento de alguém diante de estímulos sociais ou de sentimentos e necessidades íntimas ou uma combinação dessas duas coisas. Então, é um modo de agir perante alguma situação. Qual é a minha ação diante de certa, qual é a minha reação diante de certa ação? Como eu me comporto em certos locais? Será que esse local me afeta? Ou será que é o meu interior que afeta o local? Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. Eu queria trazer algumas perguntinhas já para ir vindo na nossa mente. Queria que vocês respondessem para si mesmos. Assim. Não estou querendo acusar nem nada, não. Eu me fiz essas perguntas também. Como você age na escola ou faculdade? Sei lá, vamos dar uns exemplos aqui. Quando você tira uma nota ruim, qual que é a sua reação? Você continua esperando em Deus, confiando em Deus, você corre para Deus, você está em paz, por mais que você fica chateado ali, mas e aí, você xinga, você reclama, ou qual que é a sua reação? Qual que é a sua atitude perante essas coisas? Diante de uma provocação, na escola tem muito, né? Provocação, alguém xinga você, ou dá um apelido que você não gosta. Quando alguém está falando mal do professor, você se junta para falar mal dele também. Quando estão conversando porcariada, sei lá, assunto ruim mesmo, piadas infames, assunto torpe, palavras contrárias à palavra de Deus, que te leva a pecar, te leva a pensar coisa pecaminosa mesmo. Quando está pessoal, a galerinha conversando, como a gente sabe muito bem que acontece, né? Quando está essas rodinhas, qual que é a sua ação? Qual que é o seu comportamento? Como você age na internet? Quando passa lá um videozinho sensual, TikTok, né? Danado para ter isso, ou qualquer outro site também, às vezes a gente está no site de futebol, parece uma propaganda, nada a ver. Então, na internet é toda hora, né? Ou na televisão, quando você... Enfim, esses mídias, qualquer tipo de mídia. Quando passa alguém também conversando, podcast, né? A gente assiste muito hoje em dia. Quando está lá conversando, qual que é o seu comportamento? Você sai fora, você assiste, você gosta? Como você age em casa, com sua família, quando alguém te irrita? Quando sua mãe te corrige, seu pai te corrige? Quando você está sozinho em casa, como que é a sua atitude? No trânsito, no trabalho, na universidade, no futebol, jogando online, sei lá. Qual que é a sua atitude? E na igreja também. Qual que é a sua ação aqui na igreja? Você vem mesmo para cultuar? Ou você só vem mesmo, não está nem para nada? Você se liga, você dá o seu melhor, você dá o seu culto racional, como diz Romanos lá, né? A gente tem que dar o nosso culto racional, né? Você realmente, eu quero Deus, eu estou aqui para buscar a Deus, e eu vou esforçar para buscar a Deus. Então quero me desligar das coisas lá de fora. Como que você vem para a igreja? Qual que é a sua atitude aqui dentro, na hora do culto, na hora da palavra? Você está ligado na palavra ou você só está esperando? Nossa, que trem que não passa. Ou você está ali querendo aprender mais de Deus, querendo, às vezes o pregador está até meio ruim, você não está, ai meu Deus, está difícil de entender, mas eu vou tentar pegar pelo menos uma coisinha aí, porque eu sei que Deus vai falar comigo. Ou você fica olhando para o ser humano que está aqui na frente. Então, tudo isso tem a ver com o nosso comportamento. E a gente precisa muito ter o comportamento transformado. Porque isso é o nosso fruto que a gente dá para o povo lá fora
e para Deus também. Deus espera de nós comportamentos de acordo com a palavra dele. E esse texto a gente viu algumas partes, eu vou ir citando aqui. Lá no iniciozinho fala do batismo. Quando a gente batiza, a gente sepulta o velho homem. Sepulta, eu não vou focar assim no velho homem, eu vou focar no comportamento. Então, o comportamento que eu tinha antigamente, não, quando alguém me xinga, o que eu faço? Não sei o que você fazia, mas você tem que fazer algo diferente agora. Quantos são batizados aqui? Vamos ver como é que está. A maioria. Quem não foi, se batize. Mas se batizar é o quê? É você querer mesmo, é sepultar o velho homem. Então eu não aceito mais esses comportamentos antigos. Lógico que a gente é ser humano, a gente vai falhar. Às vezes no futebol acontece alguma coisa, a gente não consegue, a gente solta ali, mas você não pode conformar, que é o texto de Romanos. A gente não pode conformar com esse mundo, a gente não pode conformar com o nosso comportamento sendo totalmente contrário à palavra de Deus. Mas por que tudo isso? Por que eu vou me batizar para nunca mais ter esses comportamentos? Porque a gente sabe que esse comportamento nos afasta de Jesus, que é a coisa mais preciosa que a gente tem. O reino de Deus é como alguém que tinha vários terrenos, né, falando com minhas palavras aqui, e quando ele achou, é um tesouro tão precioso que ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir esse bem tão precioso que é o Evangelho, o reino de Deus. Então, quando a gente encontra Jesus, que muda a nossa vida, que vai nos dar a salvação, a vida eterna, qualquer coisa que me afasta dele, eu quero chutar para longe de mim. Então, é por isso que eu me batizo. É racional mesmo eu que falo. Eu sei que na escola, ou na universidade, no trânsito, eu sou terrível, ou talvez tudo isso eu sou muito bom, mas em casa eu sou terrível. Alguma coisa você é ruim, nós somos ruins em alguma coisa, com certeza, porque a gente é pecador. Mas o que a gente fala? Eu sei que eu preciso de Deus e por isso eu vou me esforçar para chutar esses comportamentos para longe de mim. Eu quero mudar meu comportamento. Então, após o batismo, o que fala lá? Que a gente morre para o velho homem, a gente morre para esses velhos comportamentos. Então, quem já foi batizado, mas mesmo quem não batizou, se decidiu por Jesus, falou aí, Jesus, eu quero seguir o Senhor, eu quero você morando dentro de mim. Jesus não vai morar numa casa suja, uma casa cheia de pecado, porque Deus e pecado não combinam. Então, se você quer que Jesus mora dentro de você, todos nós, né, temos que chutar esses comportamentos antigos e começar a trazer os comportamentos que Deus quer de nós. Lá em Romanos 6,12 fala: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam seus desejos. Isso aqui eu achei muito doido, porque é isso mesmo, não permita. Então, muita gente trata como se fosse impossível, né? Ah, é o velho homem. Ah, quando a pessoa peca, né? Ah, não tem jeito mesmo, eu sou assim mesmo. Infelizmente, quando acontece isso, eu caio mesmo toda vez, não tem jeito. Quando eu vejo um videozinho ali, eu vou e acabou. Ou quando alguém me xinga, não tem como, eu sou assim, eu sou bravo mesmo. E quando alguém me xinga, eu vou xingar de volta. Então, não é assim que a Bíblia diz. Aí a pessoa fica esperando, do nada assim, Deus aparecer para ela, ou sei lá, fazer alguma coisa para ficar totalmente zen ali na hora do momento difícil e ter um comportamento transformado. Não é assim que a Bíblia diz. Comportamento, a gente que tem que esforçar, não permitir. Eu não vou permitir que eu continue com esses comportamentos. Eu não vou permitir que o pecado continue me dominando. Esse texto é muito bacana também. E como eu falei assim um pouquinho, né, de alguém nós vamos ser escravos, como esse texto a gente leu. De alguém a gente vai ser escravo. Ou do pecado. Quem está no pecado é escravo do pecado. Pergunta se alguém que está na pornografia consegue nunca mais assistir. Não consegue. Quem está ali mesmo, sem Jesus não dá. Se alguém tem esse problema, né? Quando alguém pisa no calo, a pessoa é nervosa, tem esse comportamento. Não tem jeito, se pisar no calo, ele vai xingar, vai bater, não tem o que fazer. Por quê? Ele é escravo do pecado. Qualquer tipo de pecado aí, estou dando uns exemplos aqui, mas
todos nós temos ali um espinho na carne, como Paulo falava. Todos nós temos uma dificuldade, ou duas, ou um monte. E assim, a gente vai ser escravo do pecado se a gente não se tornar escravo de Deus, que é o que fala nesse texto, lá no versículo 22. Se vocês quiserem, pode manter aberto. Eu estou ficando rouco aqui já, peraí. Romanos 26, 22 fala: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então, a gente era escravo do pecado e agora a gente se torna escravo de Deus. É isso que é querer mudar o nosso comportamento. Eu vou falar, em vez de ser escravo do pecado, em vez de ser escravo desses comportamentos que eu tinha, eu vou ser escravo de Deus. O que Deus mandar, eu estou fazendo. Direitinho. A gente até falou na célula de adolescentes aqui hoje. Se você é adolescente, todo sábado, 6 horas, tem célula aqui na igreja. Então não perde não. A gente falou sobre isso, sobre Noé, como ele foi obediente e tal. E é necessário obedecer a Deus. Aquele que, Jesus fala, né? Aquele que tem meus mandamentos e os guarda é o que me ama. Então, como o Vitório falou, né, não adianta ter os mandamentos e não guardar, que é o caso dos fariseus. Né? Muita gente conhece a Bíblia de capa a capa, mas não guarda nada, não pratica nada. Então, essa pessoa também não ama a Deus. E muito menos aquela que nem conhece a Bíblia, nem sabe qual que é o comportamento certo que eu tenho que ter daqui para frente. Nem sabe a pessoa. Essa pessoa também não ama a Deus, que ela não está nem procurando se submeter, obedecer ao que Deus está mandando. Ela nem sabe o que Deus está mandando. Então, é necessário a gente querer se tornar o quê? Escravo da justiça, escravo de Deus. A Bíblia fala até um exemplo muito legal, lá da época antiga, que tinha escravo mesmo. Alguns escravos lá no meio do povo israelita, eles podiam ser livres, depois de certos anos lá, que eu não lembro, eles podiam ser libertos, e mesmo assim alguns, né, tinham um patrão bacana, que tratava eles bem, não explorava, dava o pagamento certinho. Era uma escravidão um pouco diferente. Essas pessoas, elas poderiam ser livres, mas elas escolhiam continuar servindo aquele senhor. E aí eles tinham a orelha furada. Então, a gente também tem que querer ser escravo de Deus. Eu querer ser escravo de Deus. Por quê? Porque Ele é o melhor senhor que eu posso ter. O pecado, qual que é o salário dele? Próximo versículo fala isso. O salário do pecado é a morte. Então, às vezes você fala, não, mas o pecado é bom, gente. Para que eu vou ter todo esse esforço para me colocar debaixo aí da escravidão, né, da justiça, da escravidão de Deus? Ser escravo de Deus mesmo, ser servo de Deus, que Ele mandar eu obedecer. Para que eu vou ter todo esse esforço? Porque, mesmo que o pecado na hora ali seja bom, aparentemente, ele vai te levar para o inferno. O salário do pecado é a morte. E não tem outro caminho. A gente vai ter que fazer uma escolha. Muita gente vai escolher o pecado. Tá bom, é a sua livre escolha que você tem a fazer. Mas a gente que quer escolher a vida eterna, escolher ter nossa vida com Deus, ter Deus habitando dentro de nós, ter o salário da justiça, da santidade, que é a vida eterna, então a gente tem que buscar ser libertos do pecado, mas escravos da justiça, escravos de Deus. E uma pergunta que eu faço é, que fruto que você está dando? Que fruto que eu estou dando? As nossas ações ou nossos comportamentos, eles são os nossos frutos. A Bíblia faz muita comparação e eu amo, porque é a melhor ilustração mesmo que poderia ter sido feita. É que se a gente fosse uma árvore mesmo, pensa você sendo uma árvore. E o nosso comportamento é o nosso fruto. Então, pelos frutos, as pessoas veem se a gente tem Jesus ou não. Se a gente comporta igualzinho o mundo, igualzinho todo mundo mesmo, que alguém vai querer Jesus? Que alguém vai querer servir a Deus? Se eles estão olhando para nós e não estão vendo fruto nenhum. E outra coisa, a gente precisa desses bons comportamentos, desses comportamentos transformados. Esse fruto
também Deus espera de nós, como eu falei. E esse texto eu queria que vocês abrissem, lá em Mateus 7, a partir do versículo 16, vai falar sobre a gente ser como uma árvore. Mateus 7, a partir do versículo 16. Já está até ali. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, presta atenção, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Vou dar até uma parada aqui para a gente fortalecer isso. Nem todos aqueles que falam, não, eu aceitei Jesus como meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Nem todos esses vão para o céu, lógico que não. Por quê? Porque tem a ver com o coração. E a gente vê pelo fruto. Às vezes a pessoa fala, eu tenho Deus no meu coração. Mas aí a gente vê pelo fruto. Não é julgar a pessoa, mas a gente pode olhar pelos frutos se aquela pessoa está dando fruto de justiça ou fruto de pecado. Continuando. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Então, isso é muito doido, porque realmente, até a gente como brasileiro acha que dá para dar um jeitinho para tudo, né? Então, vai ter gente que realmente vai chegar para Deus lá e falar, nossa, mas você não viu lá que eu já cheguei até a expulsar um demônio uma vez? Já cheguei a curar, o Senhor me usou para curar. A pessoa vai tentar ali dar um jeitinho, mas não tem jeitinho. Ou você dá frutos bons, ou não tem o que fazer. Porque ele fala, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, se a gente pratica o mal, se nossa ação perante as coisas que acontecem à nossa volta, se a minha atitude, ou seja, a intenção do meu coração, e meu comportamento, as minhas ações, se isso não for transformado, a gente de maneira nenhuma vai poder ver a Deus. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E Mateus 21, 18. Tá. Agora que eu lembrei que eu não vou ler não. Mateus 21, a partir do versículo 18, Jesus ele vai diante de uma figueira e ele não encontra frutos ali e ele vai amaldiçoa ela e ela seca. Ou seja, Jesus fez isso, não foi à toa não, tá gente? Jesus fez isso para mostrar que ele também vai procurar frutos em nós. A gente tem que dar fruto para as pessoas querer Jesus, porque ele fala que as pessoas vão ver Jesus em nós se a gente tiver amor uns pelos outros. Ou seja, as pessoas olham sim o comportamento da igreja, dos cristãos, diante das situações. As pessoas esperam de nós, às vezes quando surge uma discussão polêmica, alguma coisa assim, um assunto qualquer, as pessoas estão observando a gente. E se eles enxergarem amor em nós, ou seja, o fruto do Espírito, que é o amor, se as pessoas enxergarem esse fruto, eles vão querer Jesus. Mas não só as pessoas, a gente não pode querer dar fruto só para as pessoas. Jesus procura em nós frutos. Jesus foi na videira lá procurando fruto, por quê? Assim, a gente como árvore, ele procura frutos na gente. E se a gente não der bons frutos, nós vamos ser cortados e lançados fora. É isso. Essa é a palavra, é dura, é forte, mas é a palavra de Jesus. E eu já tô partindo para a conclusão. O cristão, ele deve ser padrão para o mundo, como eu falei, lá em Tito 2,7, eu vou colocar alguns versículos para complementar, né? Tito 2,7
fala: em tudo seja vocês mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Então a gente, como cristão, o cristão, a igreja, tem que ser um padrão para o mundo. Jesus fala, né? Vocês são a luz do mundo e a gente tem que, nessas trevas que o mundo está, a gente tem que ser luz. A gente conserva, a gente é sal também, a gente conserva os bons costumes, os bons comportamentos, a gente tem que conservar. Então, se a gente não está conservando, se a gente não está fazendo diferença, seja porque a gente se isolou do mundo, aqui na igreja, não conversa com mais ninguém lá fora, ou se a gente está lá fora também sem utilidade nenhuma. Então, muita gente condena pessoas que vão pregar em boate, sei lá o quê. Por quê? Realmente muitos vão lá, vou misturar aqui, né, para ninguém saber que eu sou crente, e aí a pessoa mais se contamina do que tudo. Mas muitos também vão para pregar a palavra. Então, se você vai sentar num lugar assim que talvez não deveria, vai ser um mau testemunho, talvez. Se você está ali para dar fruto, com foco nisso, eu vou ali para levar Jesus para esse meu amigo, para mostrar que mesmo aqui eu vou ter um comportamento diferente e tal. Aí você pode fazer isso. Igual eu lembro uma vez que o Caio contou para a igreja aqui, né? Poucos devem conhecer, mas enfim. Um irmão contou aqui para a igreja que ele tinha dificuldade com bebida e ele converteu, né? Aceitou Jesus, ele veio para Viçosa estudar, se converteu, firmou com Jesus. E ele voltando para a terra dele, os amigos dele chamou ele, né, para as rodadas lá de sempre, né? Beber um cadinho, bater um papo. E ele foi, não, eu vou lá, mas eu vou fazer diferença lá. Mas ele chegou lá e acabou estando fraco e entornou coisas lá também e tal. E aí ele entendeu que ele não estava preparado. E aí ele buscou estar mais preparado, ter o comportamento realmente transformado. E aí ele conseguiu ir lá, sentar com os amigos dele ali, fazer um social, né, que a gente fala, e levou Jesus para os amigos dele. Os amigos dele ficou zoando: que isso, não vai beber não? Você sempre bebeu aqui com a gente. Não, eu estou aqui porque eu gosto muito de vocês, mas não bebo mais porque Jesus me libertou. E isso pode até ser que na hora você fala: nossa, que humilhação, os caras tá achando que eu sou um bocó agora. Mas no fundo, é isso que Jesus pode tocar. Pode, não tem garantia nenhuma também. Mas Jesus pode tocar uma dessas pessoas através do seu comportamento. E que maravilha se alguém se converter, aceitar Jesus, receber Jesus, porque ele viu a mudança na sua vida, ele viu um comportamento diferente, ele viu que diante de uma situação qualquer um xingaria, explodiria, você ficou em paz. Uma situação qualquer um chutaria o balde, entraria em depressão, você continua alegre. É isso que as pessoas esperam de um cristão. E a gente, como igreja, deve conservar os bons comportamentos, né? E o padrão do comportamento de Deus se chama santidade. E é necessário esforço. Então, eu queria reforçar isso novamente. Lá em Hebreus 12, 14, fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Então, esse texto é mais usado para falar da gente esforçar para ter a paz com todos. Mas tem um "e" aí também, né? Então, a gente também tem que esforçar para ser santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, Deus tem um padrão de comportamento. Assim como a polícia tem um padrão de comportamento, se ele pegar você roubando, chutando uma viatura, ele vai te prender. Ou seja, é um padrão de comportamento, né? Deus também tem um padrão de comportamento. Para você entrar no céu, para ele morar na sua vida, fora entrar no céu, né, para ele morar também na sua vida hoje, existe um padrão, e esse padrão se chama santidade. E a santidade, como eu falei, você tem que se esforçar para ser santo. Não adianta querer jogar a culpa em Deus, sei lá, falar: não, Deus me fez assim, e Ele sabe que eu peco mesmo, mas a graça dEle é maravilhosa e vai me perdoar. Não adianta falar isso. Por quê? Muitos vão chegar lá, falar: Senhor, Senhor, eu te servi, você é meu Senhor, sim. Mas, na verdade, não é nada, porque a pessoa não tem o padrão de comportamento que Jesus deixou, que é santidade. Então, vamos esforçar para ser santos. E o exemplo, quem que a gente tem que espelhar? Lá em 1 Coríntios 11, versículo 1 fala:
Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu transmiti a vocês. Então, Paulo, além dele falar para imitar ele, porque ele imitava Jesus, ele elogia o pessoal lá, porque eles estão apegados àquelas tradições. O que é isso? Como você pode falar, me imita? Porque Paulo tinha um comportamento assim como o de Jesus. Era para imitar o comportamento de Paulo. A gente pode mesmo, você pode ler a vida de Paulo aí, quem ele foi depois que Jesus entrou na vida dele, imita o comportamento desse homem. Pode imitar que vai dar tudo certo. Porque ele foi um exímio imitador de Jesus. Mas, obviamente, a gente tem um exemplo de Jesus aqui, todo na palavra, para a gente imitar. Alguém que foi ferido, tomou tapa na cara e não revidou. Alguém que passou por todo tipo de humilhação e, mesmo assim, amou, perdoou, manteve firme, manteve alegre. Então, é esse o padrão, o exemplo de comportamento que a gente tem que imitar, Jesus. E isso que Paulo fala também de se apegar às tradições. É se apegar também a esse comportamento. Então, tem um esforço para a gente se apegar aos bons comportamentos. Talvez, no começo da fé ou em algum tempo, você via um vídeo pornográfico e fugia, nem chegava a isso. Talvez você chegava numa rodinha e estava todo mundo falando porcariada, você já corria fora, já pulava fora. E hoje você não mantém mais essa tradição. Essa igreja de Corinto, não. Eles mantinham todos esses bons comportamentos. Não adianta nada no início, ou depois que a gente volta do encontro, ou depois que a gente recebe, depois de um louvor maravilhoso desse aqui, que você está cheio de Deus, aí você está ali, vou largar tudo, não volto mais, mas daqui um ano, daqui meses, daqui dias, você volta às velhas práticas, você volta àqueles velhos comportamentos. É necessário esforço, empenho, para manter esses bons comportamentos. E, para mudar nosso comportamento, como é que faz isso, né? Essa é a pergunta de ouro aqui, né, para finalizar. Porque, beleza, eu tenho que me esforçar, mas como é que eu vou me esforçar? O que é a prática disso tudo mesmo? E já, lá em João, pode abrir também, é o último texto que eu vou ler aqui, João 15, versículo 4. João 15, versículo 4. Tá ali. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Então, não tem como você dar esses frutos, ter esse comportamento transformado, se você não permanecer na videira que é Jesus. Se a gente não permanecer em Jesus, é impossível a gente dar bons frutos. Tanto que a gente leu um pouquinho atrás aí, né? A árvore ruim não vai dar fruto bom. Mesma coisa que a uva não vai dar figo. A árvore ruim não vai dar fruto bom. Então, se a gente não permanecer na videira que é Jesus, que Ele é bom, a gente não é bom, não adianta também pensamento positivo, essas coisas também que às vezes ensina. Não adianta, porque o fruto bom mesmo, de santidade, puro, verdadeiro, ele vem do próprio Jesus. E para a gente dar esse fruto, a gente só precisa ser um galho enxertado nessa árvore que dá fruto bom, que é Jesus. Jesus tem o fruto perfeito, tanto que o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que esse fruto que a gente precisa dar. E eu dou isso de mim mesmo? Jamais. Se eu não estou permanecendo na videira, eu vou dar esse fruto? Jamais. Porque sem Jesus a gente não tem como dar esses bons frutos. Quando você... assim, a gente se surpreende. Às vezes, de acontecer uma situação e você conseguir manter a paz, você fala, não, isso aqui não veio de mim, não. Isso aqui é Jesus mesmo. Ou quando a gente consegue negar ali a tentação, veio e você consegue chutar ela para longe. Você fala, isso é Jesus, porque eu queria cair nessa tentação aí, porque é isso, né? O ser humano, ele tende para o pecado.
Mas quando a gente está enxertado em Jesus, a gente dá esses frutos. Então, a gente precisa esforçar como? Que esforço que eu tenho que fazer para permanecer em Deus? Então, meu esforço não é para dar fruto. Aqui aí você vai ficar pensando, nossa Deus, xinguei no trânsito aqui. Então, eu preciso de dar fruto de domínio próprio. Aí você começa a falar, domínio próprio, ficar o dia inteiro repetindo isso. Aí você vai conseguir ter domínio próprio? Não. Mesmo se você conseguir, você vai falhar em outra área. Por quê? Porque a gente não consegue. Então, o nosso esforço é para permanecer em Jesus. Como que a gente faz isso? Orando, com vontade, sem vontade. Você sabe que se você não orar, você vai dar fruto ruim. Os comportamentos ruins vão voltar. E você sabe, né, o padrão de Deus é santidade. Então não vai ter desculpa. Não, mas Deus, eu não tinha vontade de orar de jeito nenhum. Não, não é negócio de vontade. É você saber que você precisa orar. Do mesmo jeito que você sabe que você precisa comer, você vai lá e come. Às vezes quando a gente está doente, né? A gente nem quer comer nada, mas você vai lá e come, é obrigado. Por quê? Porque você sabe que tem que comer, senão você vai ficar mais fraco que você já está. E é da mesma forma. Eu vi até uma frase esses dias. Se você não está com vontade de orar, é um sinal forte que você precisa orar, é muito mais. Por quê? Quando a gente está doente, a gente não quer comer, é um sinal que a gente precisa de comer muito mais, porque a gente está fraco. Então, não é negócio de vontade, eu senti um toque aqui, agora eu vou orar. Não é nada disso, é você realmente na prática mesmo, você planeja, ó, eu vou acordar mais cedo para orar, ou então vou dormir mais tarde para orar, não sei que hora que você rende mais. Você vai colocar isso mesmo, você vai botar em prática, porque Jesus fala isso, né? A gente leu ali atrás. Vou até repetir aqui, ó. Quem ouve as palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Então, botar em prática, você acabou de ouvir isso aqui, você vai botar em prática. Eu vou orar mais. Como que eu vou orar mais? Botando um horário que eu sei que eu vou conseguir orar. Eu vou jejuar, pelo menos uma vez por semana. Vou colocar isso como prioridade na minha vida. Se você dá valor, se você ama a Deus, você coloca essas coisas como prioridade. A gente não coloca, sei lá, nossa mãe está precisando de alguma coisa, você dá prioridade. Você vai lá, levar ela para algum lugar, sei lá o quê. Você não dá prioridade para quem você ama, namorado, noivo. Você vai lá, dá prioridade. Fim de semana, eu vou passar tempo com ele. Por quê? Porque eu amo ele. Eu amo ela. Então, do mesmo jeito, se a gente ama Jesus, a gente dá prioridade. Se eu preciso jejuar, se eu preciso orar, eu vou dar prioridade para isso. Esforce-se em orar, jejuar, continuar caminhando. Se você está desanimado, e pandemia te deu uma rasteira, né? Pandemia realmente veio para trazer desânimo para muita gente. Por quê? Às vezes a pessoa se recarregava as baterias na igreja. Aí passou um tempo sem igreja, não tem vida de oração, não tem tempo com Deus e acabou fraquejando mesmo. Mas mesmo se você está na situação, não tem problema, esforce para caminhar. Esforce para caminhar. Só caminha sem ver muita direção, sem ver muito sentido. Mas no fundo aí você sabe que você precisa caminhar, então caminha, só caminha. Congrega. Você está aqui no culto, a igreja está cheia, glória a Deus por isso. Continue enchendo a igreja, continue vindo aí, ó, seu lugar está aí. Chame mais pessoas também. Congrega na célula, vocês têm uma célula? Congrega na célula, porque às vezes aqui a gente vem, é maravilhoso cultuar aqui com os irmãos, né? Maravilhoso, continua vindo. Mas o relacionamento mesmo, de pessoa para pessoa, que faz a gente crescer tanto, né? Que trabalha tanto em nós, é na célula. É muito difícil a gente relacionar aqui. Até porque nem pode ficar aglomerando muito, então acaba o culto, tem que ir embora, não sei o quê. Às vezes eu mesmo fico mandando os outros embora para gravar aqui os testemunhos do Point. Perdão, tá, gente? É só para fazer a gravação mesmo. Mas enfim, onde que a gente tem relacionamento mesmo, mais próximo? Na célula. Então, vai para a célula. E é isso. Congrega, ora, jejua, caminha. Isso é permanecer em Jesus. Você está permanecendo em Jesus. Confesse pecado, tenha um discipulador ou alguém de confiança, o pastor, o líder. Confessa pecado para querer abandonar. É isso, é esforço mesmo. Quem quer confessar pecado aqui? Ninguém, né? Óbvio. Mas aí você vai lá e se esforça, por quê? Porque eu preciso permanecer em Jesus para dar esses frutos, esses bons comportamentos.
E a vida de Deus em nós vai contribuir, vai continuar contribuindo para essa mudança do nosso caráter, do nosso comportamento, da nossa mente, das nossas atitudes. Amém?